Opa, tudo bom? Seja bem-vindo ao Código da Riqueza, o canal onde a gente fala sobre finanças com embasamento bíblico. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre reserva de emergência. O que é essa reserva? Para que ela serve? Como que você deve guardar essa reserva? E teve uma pessoa que fez uma reserva de emergência de 7 anos e teve que gastar ela completamente. E eu vou conversar com vocês sobre isso no vídeo de hoje. Faça isso, faraó, e ponha governadores sobre a terra e tome a quinta parte de toda a terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esse texto está em Gênesis capítulo 41, versículo 34. E aqui a gente pode ver um registro claro de José mandando o faraó fazer uma reserva de emergência. Aqui a gente pode ver que quando José manda o faraó guardar a quinta parte, ele está querendo dizer assim, ó, faraó, guarda 20%, tudo que você colher nos 7 próximos anos de fartura, porque vai vir 7 anos de fome e você vai precisar dessa reserva. Então o que é uma reserva de emergência para os nossos dias de hoje? Se você tiver um imprevisto qualquer, o seu carro quebrar, se tiver um problema grave de saúde, você precisa de uma grana. E a melhor forma de você ficar tranquilo numa situação dessa é se você tiver esse dinheiro já guardado, não tiver que se endividar ainda para conseguir essa grana e sair desse problema. E você vai ver a grande maioria dos educadores financeiros de hoje falando que a reserva de emergência deve ser o equivalente a aproximadamente 6 meses do seu salário. E para você fazer isso, não é do dia para a noite que isso acontece. Se você não tem essa sua reserva formada, você tem que ir fazendo ela aos pouquinhos, mês a mês, guardando um pouco até que você consiga esse montante e esse montante possa te dar uma paz financeira que você pode passar por algum problema tranquilamente. E é claro que conforme você for guardando, você vai perceber que aquele bolinho vai aumentando e vai te dando uma certa vontade de gastar esse dinheiro. Mas é aqui que você tem que resistir a essa tentação, porque ele é estritamente para emergência. Ele não é para você trocar de carro, para você pegar um novo financiamento de uma casa maior, para você gastar em lanche, shopping, prazeres. Esse dinheiro especificamente é para caso aconteça uma emergência. Se você ficar desempregado do dia para a noite, se você tiver que ter mais custos durante aquele mês, e você vai ter esse pé de meia ali guardado e você vai poder usar ele da melhor maneira possível. Bom, e agora que a gente já sabe o que é a reserva de emergência, a próxima pergunta que vem na nossa mente quando a gente pensa em começar essa reserva é: onde que eu vou guardar esse dinheiro? É lá debaixo do meu colchão? É na minha conta corrente? Onde que eu vou deixar essa grana da minha reserva? E se você fazer isso, se você for dos anos 2000 como eu, você vai lembrar que lá naquela época um pãozinho custava uns 25 centavos, o litro da gasolina era uns R$2, e hoje em dia isso é impraticável, justamente pelo efeito da inflação ao longo do tempo. A gente perde o poder de compra ao longo do tempo. Naquela época a gente enchia o tanque com R$50. Hoje em dia não se fala em menos de 200 para colocar lá o tanque cheio, né? E você tem que escolher com muito cuidado onde guardar essa sua reserva, justamente por isso, para que o seu dinheiro fique preservado e ele multiplique também mais do que a inflação, se possível. Então a gente vai deixar essa grana em um lugar que possa render um pouquinho e que a gente também possa tirar esse dinheiro quando a gente precisar dele de um dia para o outro. Bom, então além desses 2 pontos que eu já trouxe para vocês aqui, que é a sua reserva tá rendendo um pouquinho ao longo do tempo, ela também pode ser retirada a hora que você precisar de um dia para o outro, ela também tem que estar em um lugar seguro, que ela possa estar somente rendendo e não variando, tá? E hoje em dia o que não faltam são opções de bancos digitais para a gente fazer a nossa reserva de emergência, né? Tem aí várias opções como o Nubank, o Inter, o C6, PicPay, Mercado Pago. Cara, uma infinidade de bancos que te oferecem aí 100% de CDI pelo menos, ou seja, já é muito melhor do que a poupança em questão de rentabilidade e tão seguro quanto a poupança. E de todos esses bancos digitais que eu citei aí, inclusive dá para dar o exemplo de vários que têm soluções para isso, para você montar a sua reserva. O Nubank, por exemplo, tem a própria questão de caixinhas lá, né, que você pode até nomear, dar o nome como reserva de emergência e ir lá naquela caixinha colocando todo mês um pouquinho até você conseguir formar a sua reserva de emergência. E não foca tanto nesses 6 meses. Começa a fazer e pensa primeiro no seu primeiro mês de salário guardado, que uma emergência, quando ela surgir, a gente sabe que ela vai surgir, imprevistos acontecem na nossa vida o tempo todo, né? A nossa vida não é previsível e você vai ter essa graninha ali para te salvar nessa emergência. E aqui a gente encerra então a parte técnica sobre reserva de emergência e vamos voltar lá para aquele início, naquela história de José interpretando o sonho do faraó. O que aconteceu lá, né? No versículo 49 ainda do capítulo 41 diz o seguinte:
Assim ajuntou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar porquanto não havia numeração. Então o faraó coloca José como governador do Egito, ele estoca trigo para 7 anos e é tanto que ele nem consegue contar tanto que ele estocou. A reserva dele foi o suficiente para manter a população do Egito inteira e dos arredores das cidades ali, se você ler todo o capítulo, por 7 anos de seca. E depois disso, José ainda governa o Egito por mais 17 anos e se torna um homem riquíssimo naquele lugar. Mas se você quiser saber a história completa, tá lá em Gênesis do 37 ao 50, a história de José do Egito. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um joinha aí e se inscrever para não perder os próximos vídeos que eu vou trazer para vocês. E compartilha com alguém se você sentir no coração, tá bom? A gente se vê no próximo e até mais!